Olá pessoal, aqui quem fala é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vamos falar sobre a obra de Sérgio Abranches, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, que foi lançado pela Companhia das Letras no ano de 2018. Quero lembrar a todos que a resenha escrita dessa obra foi publicada pela revista Conhecer, Debate entre o Público e o Privado, da Universidade Estadual do Ceará, volume número 21 de 2018. Então, a obra Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, de Sérgio Abranches, ela vai ser construída, no bojo de um sistema democrático em crise. Para Abranches, uma das causas dessa crise é o chamado presidencialismo de coalizão. Para dar argumentos palpáveis à sua obra, Sérgio Abranches buscou na história esses elementos. Então, a obra de Abranches vai buscar então na história, mas que história é essa? Na história brasileira. Ele divide a história brasileira em 3 períodos, de 1989 a 1930, a Primeira República, período oligárquico. Ele vai dizer que depois de 1945 até 1964, 1964, que o autor denomina de Segunda República. E a Terceira República vai surgir a partir da Constituição Federal de 1988, cujo presidencialismo de coalizão assumiu nova roupagem em suas características principais. Buscando as origens desse sistema, Abranches identifica 2 elementos cruciais: o presidencialismo e o federalismo. O presidencialismo se estabeleceu devido ao autoritarismo que perpassa as relações de poder no Brasil, e o federalismo adveio das condições ideais para a formação de grupos políticos, com vistas ao controle político em nível estadual. Grupos esses que passaram a ter significativo poder e influência no plano nacional. Então, esses poderes nos estados foram organizados no sentido de organizar grupos políticos que iriam influenciar a política nacional. Na Primeira República, segundo Abranches, havia um bipartidarismo fragmentado, e a política se baseava no poder local. Na Segunda República, o poder se concentrava nas mãos do executivo, mas os governadores influenciavam as bancadas no Congresso Nacional. Já na Terceira República, ocorreu uma hipercentralização do federalismo, com fortalecimento dos poderes fiscais e legislativo do presidente da República e ampla fragmentação do Congresso Nacional. Então, a coalizão política e sua relação com o clientelismo no contexto brasileiro constitui um fenômeno histórico, mas não se deve negligenciá-las nas suas discussões atuais. Trata-se de um erro relativizá-la e jogá-la debaixo do tapete. Prática que abriu caminho à ideia de que nossa política sempre foi e sempre será assim. Então, a coalizão política, Abranches trabalha justamente nessa linha. O clientelismo e a coalizão constituíram instrumentos políticos essenciais desde a Primeira República, por meio da manipulação de verbas e cargos públicos, servindo ao propósito de organizar e estabelecer vínculos entre os estados e a União, garantindo os interesses do governo federal via coalizão dominante. Então, durante a Segunda República, o Legislativo manteve as forças dominantes nos estados e sua ligação com a União se estabelecia por meio do orçamento e dos cargos federais, mas com uma diferença crucial em relação à Primeira República: o fortalecimento do papel do presidente, que adquiriu poderes próprios com a Constituição Federal de 1946. Na Terceira República, o presidencialismo de coalizão foi reinventado
pela Constituição Federal de 88. E o presidente ganhou novos poderes, turbinado pela competência de legislar e governar medida provisória. Esses temas foram debatidos na obra de Clemerson Mellin Cleve, que foi publicado já no ano 2000, chamado A Atividade, né, Legislativa do Poder Executivo. Então, nessa obra, Clemerson Mellin Cleve já vai falar, então, né, da supremacia, né, dos poderes do presidente da República sobre os outros poderes. Né? Então, já se iniciava, desde o ano 2000, já existia, né, uma crítica a esse modelo, então, democrático brasileiro colocado. Né? Então, segundo Abranches, na Terceira República, a coalizão vai se transformar numa espécie de acordo prévio pelo qual os partidos se dispõem a apoiar, né, os projetos do Executivo sob determinadas condições, a serem negociadas no momento das discussões e da votação de cada um. Né? Então, o poder, então, executivo, né, vai estabelecer, então, uma relação de barganha com o poder legislativo no sentido de votar os projetos de sua intenção. Né? Por quê? Porque, segundo Abranches, né, o sistema político não tem mecanismos políticos ágeis para a resolução dos problemas entre o poder executivo e o poder legislativo, abrindo espaço, então, para o processo de judicialização da política. Né? Nasce, então, né, esse processo de judicialização que para Sérgio Abranches vai ser uma doença do sistema político, que precisa ser combatido, então, com veemência antes que contamine o nosso sistema democrático. Né? Então, são essas as críticas, né, que esse tema, essa relação, então, da coalizão, da presença de coalizão no Brasil e seu desenvolvimento no desenrolar da história. Né? Nesse contexto, né, para organizar um sistema mais ágil, né, dos conflitos entre o poder executivo e o poder legislativo, Sérgio Abranches vai, então, apontar que existe a necessidade da organização de uma reconstituinte, para, então, se pensar e se repensar um novo modelo político brasileiro. Né? Então, a obra de Sérgio Abranches, ela vai ser significativa, na realidade, porque ela vai, né, trabalhar no sentido de trazer elementos para construir, né, uma nova regra política para o desenvolvimento do sistema democrático brasileiro. Né? Pessoal, então essa daí é a obra de Sérgio Abranches. Né? Quem gostou, dá um like, se inscreva lá no canal e não esqueça de apertar o sininho lá. Tá ok? Abraço a todos e até a próxima.